Boa tarde a todos os meus amigos e amigas, a paz do Senhor, aos irmãos e irmãs. Estou nesse momento dando início a mais uma live, né? Como prometido, um dia sim, um dia não. E queremos dar início aqui falando mais uma mensagem polêmica, ao qual tenho anunciado para todos os irmãos, todos os amigos, que todas as nossas mensagens aqui elas são bastante polêmicas. Por que polêmica? Porque dá de encontro ao que os religiosos estão pregando. Vem de encontro a tudo aquilo que os religiosos pregam, a tudo aquilo que os religiosos falam. Quando eu falo em religioso, eu falo em tudo que é tipo de religião, mas principalmente os evangélicos. Os evangélicos são uma religião, porque eles não vivem a palavra de Deus, eles vivem uma palavra distorcida, que eles mesmos mudam e querem dizer depois que é Deus. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia como negócio. A Bíblia como negócio, veja bem, a Bíblia como negócio. Meus irmãos e meus amados amigos e amigas, a Bíblia como negócio. Vamos dar início aqui em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha só o que diz a Bíblia. Tudo a Bíblia, não é eu, Cláudio, que fica inventando coisas, contando historinha. Porque o nosso propósito do cristão verdadeiro, que vive a palavra da graça, é fazer com que esses alçapões, chamados igrejas evangélicas, elas venham fechar as suas portas. Definitivamente. Quando eu estava aí nesse alçapão, quando eu fazia parte dessa corja, eu era um dos que dizia, vamos orar para abrir a igreja e fechar boteco. Hoje eu não vou dizer que tem que fechar ou abrir boteco de maneira nenhuma, porque não é eu no meu papel falar isso, mas eu vou falar uma coisa, fechem-se todas as igrejas e abram então comércio, abram frente de emprego, abram qualquer outra coisa. Mas essas igrejas chamadas igrejas evangélicas, elas têm que fechar as portas. Porque o maior lugar de roubo não foi lá o assalto ao carro forte, não foi. Não foi esses carros blindados que os malandros atiram dinamite, explode, não é isso aí. Os maiores assaltantes é as igrejas evangélicas, porque tiram das pessoas aquilo que as pessoas às vezes nem têm. Tiveram a capacidade de agora pedir para os que recebem R$600 do governo, pedir e dízimo. Tiveram a capacidade de tirar de R$600, tirar dízimo. E ver se isso aí está certo. Não está certo. Isso aí não tem na Bíblia. Mas para esses camaradas que estão assaltando, roubando, tem. Por que eles não me confrontam? Por que eles não batem de frente comigo? Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que eles não têm condições de combater a palavra de Deus. Não tem. Eles dizem que conhecem, mas não conhecem. Por isso que eu usei esse nome aqui, ó. A Bíblia como negócio. A Bíblia é como negócio. E aí as pessoas que estão aí estão sendo enganadas. Fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas e as pessoas estão brigando pelo evangelho que nem é evangelho. Olha só o que diz a Bíblia aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha só o que diz. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós falamos com sinceridade da palavra do próprio Deus, não mercanejando, ou seja, não fazendo mercado da Bíblia, porque o que se mais faz nessas religiões aí, chamadas igrejas, são mercado. Por quê? Porque negociam a palavra de Deus com um travesseirinho, com a rosinha, com a florzinha. Se tu não vem, tu vai pro pecado, tu vai pecar, tu vai morrer, vai pro inferno. Se tu não cumpre o que eles estão te mandando, eles te botam uma corda bamba lá. Se tu é obreiro, eles te botam em disciplina, que quem é o homem para botar em disciplina? Quem são esses chamados pastores? São falsos pastores, falsos mestres, para botar o ser humano em disciplina. Quem são eles? Quem são eles? Eles não são nada. Não têm autonomia, não têm autoridade nem na palavra. Então eles estão mercanejando, ou seja, estão fazendo da Bíblia um mercado, porque eles vendem Bíblia. Vende tudo. Tu entra na igreja, eu já falei na mensagem anterior, tu entra na igreja, na primeira coisa que tu vai encontrar lá
é mercado. Ou seja, da entrada tu já vê ali um balcão. Vende-se Bíblia, vende CD, vende não sei o que mais, vende tudo. Vende roupa e vende outras coisas a mais. E quem é que dá para eles vender? Você mesmo que entra lá. Deu uma panezinha aqui, mas já vamos ajeitar. Você mesmo que entra lá e dá para eles, porque eles não teriam condições, eles não têm, mas você entra lá e dá para eles a autonomia deles negociarem aquilo que você leva para a igreja. Tá me entendendo? Você leva as coisas lá para a igreja e quem faz comércio são eles. Eles fazem comércio. Eles negociam. Olha aqui, então, o que eu lemos aqui, ó. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha só que tremendo isso aqui. Nós não ficamos fazendo comércio da palavra. Nós não ficamos brincando com a palavra. Ou que a Bíblia diz assim, diz assim, diz assim. Não, a Bíblia diz aquilo que ela diz para mim e para ti. Não para eles, que eles mudam a presença, mudam a palavra. Lá, tanto é que eles pregam muito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o que eles pregam? Eles pregam o seguinte, eu vou ter que falar o que eles pregam no Antigo Testamento. Eles pregam lá, Deus manda te dizer que vai à frente, abrindo caminhos e fechando isso e tirando aquilo. É verdade que a Bíblia diz isso aí no Antigo Testamento, mas para quem a Bíblia diz? A Bíblia dizia ali no Antigo Testamento, era para aquele povo daquela época, não é para mim, não é para você. Deus já abriu o caminho, Deus já levou, já vai na nossa frente, Deus já está nos conduzindo. Por que eu vou estar lá levantando a mão, profetizando para um povo, uma coisa que o povo não vai atrás, não entende, não compreende, não estuda? O problema que eu encontro, que eu vejo, porque eu estava lá, é que o povo, a maioria do povo, não conhece a Bíblia, não conhece, essa é a palavra correta, não conhece a Bíblia, carregam a Bíblia, mas não sabem nada da Bíblia. E aí os camaradas que são espertos lá, que se dizem pastor, líder, eles vão lá e aplicam qualquer coisa e as pessoas aceitam. Então, veja bem, a Bíblia como negócio. A Bíblia como negócio em todas as igrejas evangélicas da face da terra. Não são 100%, porque algumas não devem falar que fazer negócio da Bíblia, mas a maioria, principalmente aqui em Caxias e Livramento, Alegrete, Uruguaiana, todas as cidades do Rio Grande do Sul, quase todas que eu conheço, elas fazem mercado, Dom Pedrito então, faz mercado da Bíblia. Porque usam a Bíblia para te tirarem dinheiro, usa a Bíblia para te aplicar em coisas que não está na palavra, e você vai engolindo e vai aceitando. Comece com aceitar Jesus que não tem na Bíblia. Não tem. Eu não tenho que aceitar Jesus. E Jesus que me aceitou, Ele que me criou, Ele que me formou, Ele que sabe tudo a meu respeito, Ele que me deu condições de eu nascer, Ele que me dá condições de viver. Eu não tenho que aceitar Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Eu não quero aceitar Jesus, fica de lado aí, o dia que eu quiser eu te aceito, como alguns já disseram isso. Quem somos nós essa capacidade? Nós não temos essa capacidade. Nós temos que sim obedecer a palavra de Cristo para viver bem e viver feliz. Quantas pessoas estão sofrendo? E aonde estão os pastores? Quantas pessoas estão doentes? E aonde estão os dons de cura? Mas agora, quando é para te tirar o dinheiro, quando é para te massacrar, quando é para te dar uma lavagem cerebral, eles estão prontos aí. Capaz de ir lá na tua casa, mas eles vão lá na tua casa te visitar com a intenção de pegar o 10%. Eles estão com a intenção de ir lá na tua casa para te vender um livro. Eles estão com a intenção de te visitar para te oferecer um CD, que também está errado. Pastor, mas Deus não deu o dom para a pessoa cantar e vender. Deus deu o dom para ela cantar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, não para fazer mercado. Tem cantores aí, cantoras que cobram um cachê muito alto para vir numa igreja cantar. Onde você viu isso? Tem cabimento? Isso é mercado. Isso é mercado. Será que não cai na cabeça das pessoas que estão fazendo mercado dentro da igreja e as pessoas estão aceitando, estão engolindo tudo? Compram tudo e fazem comida, e levam comida e além de tu dar um alimento lá, tu ainda depois tem que pagar para comprar.
Tu leva um agasalho lá para doar para alguém, depois tu tem que comprar se tu quiser. Tem que pagar. E além de tudo, já não falando primeiramente do dízimo, do 10%, que é um massacre. Um massacre. Um massacre, não tem na Bíblia. Vamos aqui para 2 Pedro 2, capítulo 2, 2 Pedro. Vamos ver 2 Pedro. Está na Bíblia, examina a tua Bíblia aí. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Olha o que diz aqui, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, diz a Bíblia. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, falsamente, camufladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esses camaradas vão ter uma repentina destruição, porque eles estão trazendo um engano às pessoas. Quantas e quantas pessoas, igrejas grandes, por exemplo, que tem 800, 1000 e poucas pessoas, sendo enganada por um camarada que vai lá na frente e aí se mete de autoridade, que não tem nada de autoridade, ele é um homem igual a mim, igual a você, um ser humano. Mas você vai lá e se rende, a maioria das pessoas se rende para os pastores, a maioria das pessoas se dobram para os pastores. Eu conheci igrejas, eu era da igreja, eu conheci pessoas lá na igreja que davam a chave do carro para o pastor. Ou isso aqui é de doação para a igreja. É para a igreja ou é para o homem? Para o homem. Para Deus não é. Para a igreja também não é, porque a igreja não tem. A igreja, eu já disse na mensagem passada, a igreja é eu e você. A igreja não é 4 paredes e uma placa na frente. Isso não é igreja, isso é um alçapão. Um alçapão de uma corja, de ladrões, de assaltantes, porque eu estou dizendo a verdade e não minto. Por isso que eles não gostam que eu fale, porque quando eu falo que tocando nas feridas deles, eles não têm coragem. Os bacharéis em teologia, até mesmo para fazer uma teologia, tu tem que ter estudo. Eu não tenho estudo, por isso que não me deixaram fazer bacharel de teologia. Eu só fiz teologia, 3 anos e meio. Porque o bacharel, eles dizem que tem que ter 2º grau para ser lavado a mente deles, o cérebro deles, e eles enganarem muita gente, porque os camaradas que têm o 2º grau, ou são formados, porque tem uma certa igreja aí, que eu não posso citar o nome, que elas têm que ser, o cara tem que ter faculdade. A maioria advogado, doutores, porque ele tem que ter um bom palavreado para enganar as pessoas. Um camarada como eu, que não tem muito estudo, não tem condições de enganar ninguém com o meu conhecimento, com meus palavreados, mas eu digo a verdade que está na Bíblia. Esses são os cães gulosos que estão aí dentro desses alçapão. Estão matando, estão comendo, estão roubando, estão tirando tudo que pode. E você não percebe. E as pessoas que entram aí não percebem, ou não querem perceber, porque tem gente que não quer perceber, né? Eu falei com algumas pessoas essa semana, e digo, o que tu faz lá dentro? Mas se eu deixar de ir lá, eu tô perdido. Tu não tá perdido é lá dentro. Porque tu é livre. A Bíblia diz que eu sou livre. A Bíblia nunca me disse, nem me fala que eu tenho que depender de alguém ou depender de alguma peça com uma placa na frente. Nunca disse isso. A Bíblia diz que eu tenho que depender de Deus, exclusivamente de Deus. Mas as pessoas acham que não. A maioria vão para mostrar moda. Lamentavelmente, as mulheres aí que me perdoem, mas é uma verdade. A maioria das mulheres vão mostrar moda lá dentro da igreja, chamadas igreja, porque não são, alçapão. Lá elas são tudo chiquérrimas, os calçados melhor que tem, as roupas melhor que tem, os homens também. Os homens vão tudo de terninho, tudo arrumadinho, bonitinho, nada contra ir bonito, tem que andar bonito. Mas lá dentro vão para mostrar moda. E aí, quando o esperto que está lá em cima do púlpito, que é o líder, que você chama de líder, que eu não chamo, ele vai se aproveitar dessa arrumação de vocês e vai pedir um valor a mais, vai pedir uma oferta. Mesmo que a oferta seja espontânea e está na Bíblia, eles vão se prevalecer do momento
Vão ver a tua arrumação, vão ver o teu carro lá na frente, porque essas igrejas de nome é só carrão lá na frente, nada contra, todo mundo tem direito de ter um carrão. Mas vão lá dar para quem? Para o homem. Vão lá enriquecer um homem que não está nem aí para você. Ele já foi aí na tua casa te fazer uma visita, ele já foi te procurar por que tu tá ausente, ele já foi descobrir se tu tá bem ou não tá bem, ele já foi tentar saber se tu tá passando necessidade, ele já foi tentar descobrir se tu tá no hospital. Quantas pessoas eu conheço que foram pro hospital e saíram e o pastor líder deles nunca ficaram sabendo? Aí você me diz que eles têm tanto interesse, ou é só para fazer mercado da Bíblia? É mercanejando, como eu botei aqui, ó, a Bíblia como negócio. O que interessa, só o que interessa. Tá me entendendo? E eu li o 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e ao teu 3, vamos ver o 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha só o que diz a Bíblia. Muitos estão seguindo as práticas libertinas dessa gente. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade é infamado, ou seja, tu nunca consegue descobrir o caminho da verdade por causa deles, dos mentirosos, dos enganadores. Tá só a irmã Joaquina por enquanto aí me assistindo. Um abraço para você, irmã Joaquina. Então, são pessoas que estão sendo enganadas e continuam sendo enganadas. Porque estão dentro do alçapão. Estão dentro da mentira. 3. Também, movido por avareza, farão comércio de vós. Olha só. Movido por avareza, farão comércio de vós. De quem? Das pessoas que estão lá dentro. Olha só, movido por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha, pastor, olha, pastora, olha aí, bacharel em teologia, olha aí, teólogo. A destruição de você não dorme, diz aqui. Não dorme. Depois estão choramingando, depois estão doentinhos, depois estão lá, tudo acamado. Eu fiz parte de uma corja aí, de uma reunião, que é a Associação dos Pastores. A pior coisa que tem. É só panelinha. É só conversa entre eles, ninguém fica sabendo. Membros das igrejas nunca vão descobrir o que os pastores falam lá. Eu sei, porque eu estava lá. É tudo coisinha, quanto mais aplicar para tirar, quanto mais trazer. Sabe de umas campanhas que andaram fazendo que não tem na Bíblia, né? Você mais um, traz mais um, traz mais um. Por que eles querem que traga mais um para salvar? Mentira, porque não tem na Bíblia salvação. Traz mais um por causa do dinheiro, por causa do dízimo. Quanto mais chegar, mais dízimo vai ter. É isso. É um engano. É uma mentira. Mas as pessoas estão tão lavadas, sua mente foram lavadas, uma lavagem cerebral tão bem feita que elas não abrem mão de lá. Tem pessoas que estão numa terceira idade, estão sofrendo, pagam um Uber, pagam um táxi para ir na igreja, para não faltar na igreja, para darem dinheiro para o pastor. Sofrendo, doente. E alguém está se importando com você? Claro que não. Claro que não. É lógico que não. Se você me disser que o teu líder se importa com você, eu discordo, porque se ele, meia dúzia, olha, se tem 100 pessoas e ele se importar com 5, é muito. Se ele se importou com você, você é uma privilegiada no sentido dele se importar, mas dele ajudar, não. Ele ajudar, ele não lhe ajuda. Inventa de baixar um hospital lá, até por brincadeira, para ver se ele vai lá te visitar. Raramente ele vai mandar um obreiro lá, porque eles não se mexem para fazer a ação, eles não se mexem para fazer as coisas boas. Não, o interesse deles, se tu não vai ter 2 meses lá, não mandou o dízimo, aí ele vai lá na tua casa te visitar para pegar, porque ele tá de olho no dinheiro teu. Ele não está de olho na tua saúde, na tua benevolência, naquilo que tu tem para ser bem sucedido. Não, ele está de olho só no teu dinheiro.
Mas pastor, eu sou pobre, não tenho o que tirar. Mas se tu ganha um salário... Bom, não precisa nem ganhar um salário mínimo. As pessoas estão ganhando do governo aí R$ 600 e eles estão cobrando disso. Estão cobrando disso. Que não poderia, pela lógica, né? Porque não tem na Bíblia a princípio. E pela lógica deles aí não poderia, porque é um dinheiro ganho, que não é um dinheiro trabalhado. Filipenses 3. Filipenses 3. Olha só. Filipenses 3, 17, 18, 19. Filipenses 3. Aqui, ó. Olha só o que diz aqui, ó. Irmãos, sede imitadores meus. Paulo estava falando aqui, ó. Sejam imitadores meus. E observai os que andam segundo o modelo que temos em nós. Olha só. O modelo que tem Paulo. Agora eu pergunto, esse teu pastor, esse teu líder, esse falso pastor aí, esse falso mestre aí, esse aí tem alguma coisa a ver com Paulo? Ele anda igual a Paulo? Eu duvido. Eu duvido porque eu fiz parte 28 anos da igreja, eu fui pastor da igreja há muitos anos e nunca nós andávamos, e não andávamos mesmo, como Paulo. Nós andávamos conforme o agrado do líder, do máximo, do líder maior. O líder maior mandava, é como hoje o governo dá ordem para os prefeitos, é como por aí. O prefeito dá ordem para os vereadores, para alguém submisso a ele, é a mesma coisa. O pastor diz, olha, o líder lá manda a ordem é fazer campanha em todas as igrejas desse nome, campanha da rosa. Todas as igrejas com aquele nome vão fazer campanha da rosa. Isso é submissão ao homem, não à palavra. Não à palavra. Então eles estão usando a Bíblia como negócio. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Porque inimigo de que é de um pau lá cruzado? Não, são inimigos dos feitos de Cristo na cruz. Porque tudo que Cristo fez não é para ninguém mais fazer, mas os homens, esses homens aí que eu estou falando aí, esses cangulosos aí, eles continuam fazendo tudo o que o Cristo já fez. Bom, eles tiveram e têm a capacidade de dizerem para as pessoas, certamente já disseram para vocês aí que estão me assistindo, que você tem que carregar a cruz porque Cristo carregou. Da onde que eu vou ter que carregar a cruz que Jesus já carregou? Se ele já fez tudo por mim, por que eu vou fazer? É um engano, é uma mentira. A Bíblia como negócio, porque quando eu apresento essa palavra negativa, contrária da palavra, eu estou desfazendo o que Cristo fez na cruz. Cristo carregou a cruz e eu digo assim, fulano, tu tem que carregar a cruz. Tu tem que carregar porque Cristo carregou. Mas sai fora, mano. Sai fora. Quem tu quer escravo nisso aí? Quem tu quer escravo nesse alçapão? Nesse presídio? Se tu nunca foi preso lá no presídio natural, comum, olha, tu está sendo preso aí dentro dessa igreja. Que isso aí é um presídio. Eles te prendem, eles te impõem horário, te impõem dia de culto e tu tem que obedecer, porque se tu não obedece, é disciplina. Tem alguns nomes aí que eu também ainda não posso falar, que ainda impõem. A Dilva agora está ali também com nós assistindo, obrigado Dilva, a Joaquina. Eles impõem algo contra a tua vida. Como assim? Tu é obrigado todos os meses a tomar Santa Ceia, que não tem na Bíblia, não tem. Mas pastor, como é que Paulo lá fala aos Coríntios? Ele estava explicando para um povo que estavam matando Jesus de novo. Todos final de mês estavam matando Cristo. Todos final de mês estavam matando Cristo com o feito que Cristo já fez. Quando Cristo distribuiu aquela Santa Ceia para os 11, lá para os 12, melhor dizendo, ele estava dizendo lá na lei, ele estava cumprindo a lei. Ele não estava na graça. A graça foi depois dele para nós. Se eu estou na graça, por que eu vou ser escravo? Você está entendendo? Estou sendo bem claro em explicar e olha, eu tenho procurado ser muito claro. Os grupos que eu atendo, eles entendem. Porque conforme eu falo lá, eu falo aqui.
O nome para quem está chegando aí, o nome da mensagem, a Bíblia como negócio. A Bíblia como negócio. Dilva e Joaquim e outros irmãos que estão chegando ali. Ó. A Bíblia como negócio. Estão fazendo da Bíblia um negócio. Estão fazendo da Bíblia isso que a Bíblia diz aqui na frente. Ó. Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada, não é para me fazer negócio. Mas eles fazem. Eles distorcem a palavra. Eles pegam textos isolados da Bíblia, lá no Antigo Testamento, e te aplicam. Aplicam para mim, aplicam para todo mundo. Para mim agora não, né? Mas aplicavam. Então, é como eu citei lá no começo. Eles pegam um texto lá de Isaías e dizem assim, eis que eu vou na tua frente abrindo caminho. Mas para mim não, Deus já abriu o meu caminho, Deus já limpou o meu caminho, não tem nada trancado. Mas eles ainda dizem que, olha, se tu não fizer a campanha, o inimigo vai fechar o teu caminho, o diabo vai se levantar contra ti, mentindo, enganando, porque a maioria das pessoas que vão na igreja, elas não sabem que não existe o diabo, elas pensam que existe. A maioria das pessoas que estão lá na igreja, elas pensam que tem diabo, elas pensam que tem inferno, elas pensam que tem demônio. Então, 80% das pessoas que vão nas igrejas, elas vão com medo do diabo. Elas vão com medo do devorador. Elas dão dízimo com medo do devorador. Às vezes a pessoa dá um dízimo chorando, porque precisava daquele dinheiro, mas ela tem medo de não dar e o devorador ir na casa dela. Olha, não precisa nem o devorador ir na tua casa. O devorador já está aí, ó, que é o teu pastor, o teu líder. Esse é o teu devorador. Ele que está devorando tudo que tu tem. Não precisa tu ir lá dar dízimo, não precisa tu ir lá ir aqui ou ir ali, porque não precisa ficar com medo do devorador, porque tu já vai de encontro ao devorador. Quando tu entra na porta de uma chamada igreja evangélica, tu tá indo encontrar o devorador. Ele que vai devorar tudo que tu tem. Ele devora 10%, ele devora a pintura da igreja. Ah, irmãos, tem que ajudar a pintar a igreja. Irmãos, tem que ajudar a luz. Irmãos, tem que ajudar a pagar a conta da água. Eles estão devorando, eles estão massacrando, estão torcendo você. Será que você não se acordou ainda? Será que você está dormindo ainda? E depois você diz, mas como eu custei para me acordar? Eu também custei, meu irmão, minha irmã. Demorei 28 anos para me acordar. 28 anos. Eu fui escravo dessa corja de ladrão, desses devoradores homem. Eles que devoram tudo que tu tem. Eles não estão conforme com os 10% do teu salário, eles ainda vão tirar das pessoas que têm necessidade, que ganham 600 ou 270 do governo, ganham do governo, ainda tem que dar dízimo, porque eles botam numa prensa assim, ó, esse aí tu tem que dar dízimo. Se tu ganhou, meu irmão, se fosse olhar para o lado deles aí, eu diria o seguinte, se tu ganhou, tu não tem que dar dízimo. Tu teria que dar, tá errado, não tem na Bíblia, mas teria que dar pela versão deles se tu trabalhou e ganhou, mas se não, não. Agora eles estão tirando até disso aí, até do governo. Como eles não conseguem tirar lá do governo direto, eles tiram das pessoas. E você é um escravo. Porque você chora com sacrifício, sofre com sacrifício, e o devorador, que é o pastor, que é o líder, a pastora, seja lá quem quer que chame eles estão devorando, estão com um lobo, com a boca pronta para devorar. É os lobos, os cães gulosos. Cães gulosos, você já viu um filme com cães gulosos? Não sobra nem osso, eles mastigam tudo, comem tudo, e eles estão comendo tudo das pessoas que entram ali. Estão comendo tudo. Por isso que a minha intenção, não só minha, mas de todos que pregam a palavra da graça pura e verdadeira, que nós temos espalhado no Brasil vários, é detonar com esses cão gulosos, a ponto deles pegarem uma pá e virar a terra. Hoje eu ainda estava conversando com uma pessoa, não vou citar nome, que esses pastores aí, a maioria deles não sabe nem botar um parafuso numa tampa de tomada, não sabe. Porque tudo eles pagam, eles ganham dinheiro de vocês. Eu vou dizer de vocês que eu quero dizer das pessoas que frequentam lá. Eles ganham dinheiro dela, eles vão estar se preocupando em aprender em parafusar um parafuso? Não, eles pagam e dizem ainda que vão ajudar o irmão, eles estão massacrando o irmão. Porque tem alguns ainda líderes, eu sei, eu conheço, que ainda dizem, irmão, se tu vai fazer o serviço para a igreja ou para mim, é para Deus. Para Deus, Deus não tem casa terrena, Deus não habita em casa terrena, Deus nem habita nessas chamadas igrejas aí, porque a igreja sou eu, Deus habita em mim, não preciso ir lá.
Não preciso. Esses dias várias pessoas têm me perguntado, Pastor Cláudio, eu queria ir na sua igreja. Onde fica a sua igreja? Meu irmão, minha irmã, a igreja sou eu, tu é a igreja, não precisa ter quatro paredes. É verdade que nós nos reunimos em grupos para aprender a palavra, mas não tem lá a intenção de tirar um centavo de ninguém. Não tem, nunca existiu, nem vai existir. Porque se um dia eu pegar dinheiro teu, pedir dinheiro para você, você pode me cobrar e falar de mim em qualquer lugar aí com liberdade. Porque nunca teve essa intenção. E não tem. Mesmo que uma igreja já me ofereceu dinheiro para mim trabalhar, não quis. E às vezes eu ia nos lugares fazer serviço, queria me pagar, orar. Eu ia no hospital orar, ia muito no hospital orar, e eu queria me pagar. Não. Quantos aí as pessoas ficaram curadas através das orações, queriam me pagar? Não. De graça recebeste, de graça dai. O que está faltando, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, o que está faltando é homens e mulheres com coragem para vir detonar esses ladrões, para vir detonar esses falsos profetas, para vir detonar esses falsos pastores, falsos líderes. Olha só o que diz aqui, Filipenses 3, 17 e 18. Agora 19. O destino deles é a perdição. O Deus dele, com D minúsculo, o Deus deles é o ventre. O ventre, que é o Deus deles. Eles estão sugando. Eles estão massacrando. O Deus deles é o ventre deles. Olha só. E a glória deles está nas suas infâmias, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Me digam e me dizem, por favor, alguém pode depois me mandar um WhatsApp, se conhece algum pastor que não se preocupa só com as coisas terrenas. É só com as coisas terrenas. Eles querem ter um carro novo, eles querem comprar casa, eles querem comprar casa na praia, eles querem comprar terreno. Eu conheço muitos e muitos pastores que estão milionários, ricos, com a custa de quem? Do seu dízimo, que não tem na Bíblia. Mas você quer ser escravo, você gosta de dar para os homens lá, porque não é para Deus, é para homem. Não vem me dizer, eu vou levar para Deus. Irmão, para lá, vamos pensar e analisar direito aqui, bem rapidinho aqui, ó. Vamos supor que aqui seja a igreja, vamos supor. Eu venho e trago 100 reais de dízimo, deixo aqui no gasofilácio da igreja. Aí é para Deus, tá? Será que agora mais tarde, quando eu sair para ir embora e dormir, Deus vai descer do céu e vai abrir aquele gasofilácio, vai juntar todo o dinheiro e vai subir para o céu com aquele dinheiro? Mas é lógico que não. Mas é lógico que o homem que vai encher as mãos e vai encher os bolsos e vai contar e vai dizer, olha, é pouco ainda, hein? É pouco que entrou hoje aqui e ainda dá uma chamada de atenção, dá uma briga com os obreiros, com os membros lá da igreja e diz, irmãos, né, é impossível que nessa noite um culto maravilhoso entrou só tanto, tinha que entrar tanto, porque eles querem que entre o valor deles. Eles se preocupam com coisas terrenas, eles não estão se preocupando com a tua saúde espiritual, eles não estão se preocupando com a tua vida espiritual, eles não estão se preocupando com o céu, com Deus, com nada, eles estão se preocupando em pegar o teu dinheiro. É vender a Bíblia, vender a palavra de Deus. Eu botei o texto, a Bíblia como negócio, usam a Bíblia como negócio. 90%, eu não vou exagerar, mas 90% das igrejas usam a Bíblia para negócio, para fazer negócio. Porque é fácil de usar a Bíblia para fazer negócio, é muito fácil. Se eu quisesse, eu teria o que eu queria, fazer o negócio da palavra. Até mesmo porque eu 28 anos lá dentro do sistema religioso, eu sei muito bem como se lida com a Bíblia. Aprendi muita coisa. Fiz seminário e aprendi muito. Mas era contra as religiões, era contra isso, contra aquilo, porque as que diziam para mim, e eu dizia também, que aqui tinha diabo, que ali tinha demônio. Não tem nada. Nem os próprios batuqueiros têm demônio, porque eles nem sabem o que estão fazendo lá. Nem eles conhecem a própria religião deles. E eu bato de frente com qualquer um, porque eles não conhecem. Eu tenho prova disso. Eu tenho prova. Porque eles também estão sendo enganados dentro das religiões deles. Todas as religiões que existem, elas se enganam e enganam os outros. Tudo por benefícios, porque nenhuma religião ela prega
o bem sem cobrar. Ela sempre quer cobrar. Se tu vai num bando, tem que fazer um trabalho de bruxaria e feitiçaria, tem que gastar dinheiro. Tem que gastar dinheiro. Eles dizem que não é para eles, mas é. Tem que comprar maçã, tem que comprar vela, tem que comprar fitinha, tem que comprar cachaça, uísque, galinha, peru e cordeiro, ovelha e outras coisas a mais. Tudo é dinheiro. Mas aonde tu vai lá e compra, inventa de comprar tudo isso e levar lá, eles não aceitam. Tu tem que dar o dinheiro pro chefe, pro babalorixá, o pai de santo, o líder, e ele que vai comprar. Não custa nem a metade, irmão. Não custa nem metade enganado. Você foi enganado. A metade é para eles e ainda pagam quanto que é o trabalho que eu vou fazer para o seu pai de santo, quanto que vai custar esse trabalho que tu vai fazer para mim, para desmanchar tal coisa. Aí, não tanto valor lá. Tudo é bolsa, é dinheiro. Vai na Xexunoé, tem que pagar para queimar na fornalha as cartas com as coisas ruins, negativas e alguns nomes de algumas pessoas, tu tem que pagar também. Vai na maçonaria, a maçonaria é só rico, mas a maçonaria é o que mais rola dinheiro. E assim sucessivamente todas as religiões, porque eu, como falei na mensagem anterior, eu vou repetir, eu conheço todas as religiões, as que eu não entrei lá dentro e convivi lá dentro, eu estudei, então eu tenho prova, eu tenho autonomia e eu tenho convicção do que eu falo. Eu tenho liberdade e seriedade no que eu estou falando, não estou brincando. Mas o que eu estou falando das igrejas evangélicas, que é a maior roubada que você entrou, a maior roubada, por causa que a Bíblia como negócio, eles estão fazendo negócio sem parar. As igrejas estão desenfreadas agora com essa pandemia, porque não está entrando o valor que eles desejavam, eles começam agora a mandar Pix. O irmão tal, eu vou te mandar a chave do Pix para te mandar um Pix para cá. Eu sei que nem inventa de sair de casa. E se, por causa da pandemia, fica em casa e eu vou estar orando por ti. Só manda o Pix, manda o Pix, manda o Pix. Se tu puder ir lá na igreja e levar o envelopezinho lá, melhor. Mas se não, é Pix. Agora pegaram a mania do Pix. Eu tenho Pix também, mas não precisa me mandar de Pix. Se eu não estou vendendo a palavra, não vendo a palavra e não vou vender a palavra, porque é de graça. Mas eles vendem Bíblia. A Bíblia não seria vendida, não é para ser vendida. Mas pastor, eles gastaram dinheiro para imprimir a Bíblia. Problema deles. A Bíblia é para ser dada. É palavra de Deus, a palavra de Deus é dada, não é vendida. Tem Bíblias aí, eu não sei, eu conheço Bíblia de 200 e poucos reais, de 100 e pouco. Essa aqui eu paguei, se eu não me engano, 75 ou 100 e pouco, não me lembro agora. Mas não deveria. Hoje não tem essa, não existe mais. Olha, irmãos, eu já mencionei e vou repetir. Eu dei tanto dinheiro em 28 anos para a igreja, que se eu juntasse tudo, eu comprava uma casa, mas uma casa, e sobrava dinheiro. Porque não era pouco, era muito. Dava tudo. E eu tinha uma empolgação que ainda eu não me contentava em dar só 10%, eu tinha que dar mais. Porque eu era enganado, fizeram uma lavagem cerebral em mim. Mas agora basta, agora deu. Cães golosos, pastores e pastoras, falsos profetas, deu para vocês, chega para vocês, não tem mais. Do meu bolso, da minha carteira, não sai nenhuma moedinha de 1 centavo para vocês, não sai. Chega de roubar, chega de assaltar. E para quem está me ouvindo, vai aprender a não dar mais. Se quer, né? Porque não é obrigado. Se você quiser ser escravo lá e seguir dando, é problema seu. Vamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 e 4. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, que é essa Bíblia, mas eles distorcem a palavra, eles inventam coisas que não tem, é enfadado, olha só, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas.
Qual é a intenção da liderança? Qual é a intenção dos falsos pastores, desses que se chamam pastores? Qual é a intenção deles? É enganar, assaltar, roubar, mentir. E essa é a intenção. Ensinando coisas que não estão na palavra, diz a Bíblia. Se não está na palavra, meu irmão, minha irmã, eles estão mentindo, estão te roubando. Como é que você tem a capacidade de ainda ir lá, dar o teu dinheiro que tu tem sacrifício para ganhar? Ah, pastor, eu não tenho sacrifício, eu sou aposentado, eu ganho do governo, mas é teu. Não é para ti estar dando para homem. Um homem lá que se vire. Ele quer comprar casa, que vai trabalhar. E como eu já disse, a maioria desses homens e mulheres que se chamam de pastores, eles não pegam na pá, eles não sabem o que é pá, nem conhecem. Não sabem. Se virarem uns meio metro de terra, eles morrem, adoecem. Porque eles são tão vadio, que eles pegam o teu dinheiro para sobreviver. Tem as contas deles minadas de dinheiro. Os camaradas estão fazendo aí, ó, fizeram uma igreja lá, não precisa nem dizer o nome, você já vai saber. Fizeram uma catedral em São Paulo, que tem lugar até para sentar o avião dele lá. Mas com dinheiro da onde? O dinheiro seu, dinheiro das pessoas que entram ali. Porque eles já te amedrontam que tu tem isso, tem aquilo, tem o devorador, tem o demônio, tem o diabo. Não tem nada disso, não existe diabo, não existe demônio, não existe devorador. Não existe, na Bíblia não tem. Mas eles inventaram, então eles estão vendendo a Bíblia. Eles estão vendendo a palavra. A Bíblia como negócio, o texto dessa mensagem. A Bíblia como negócio. Usam a Bíblia para disfarçar, para enganar, para mentir e sacrificar as pessoas. E depois, eles que inventem de me dar um retorno, eles que inventem de combater a palavra comigo, eles vão sofrer, eles vão apanhar. Eles vão apanhar de Bíblia. Eu não brigo no soco na carne, porque a minha luta não é contra a carne nem o sangue. A minha luta é contra esses cortes de ladrão, de cães gulosos. É como chamam eles. Eles estão massacrando as pessoas. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto Deus me permitir estar aqui, perto de mim, esses cães gulosos aí não vão tirar nada de ninguém. Porque eu conheço muito bem a ladainha deles. Eu conheço muito bem as reuniõezinhas deles, porque eu fiz parte. E glória a Deus, graças a Deus, que eu nunca tirei um centavo de ninguém. Nunca tive a necessidade de tirar, e se tivesse não tiraria de ninguém, porque a Bíblia nunca mandou eu tirar nada de ninguém. Tem pessoas que querem me abençoar com ofertas, de alguma maneira, fiquem livres, porque a Bíblia diz isso. Mas numa liberdade espontânea, não numa prensa, não numa cobrança, não que eu diga assim, você tem que dar oferta, você tem que mandar oferta, você tem que me ajudar. Não, negativo. A Bíblia não manda. A Bíblia diz espontaneamente. Quando eu quero ajudar alguém espontaneamente, eu ajudo. Mas é do meu coração, é algo que tem dentro de mim de ajudar o fulano ou fulana. Mas não por obrigação. Não porque Deus mandou, porque Deus não mandou. Você está entendendo? Está entrando mais pessoas aí no canal, aí, que benção aí. Ó. Vamos para Mateus. Não, eu não li o 1 Timóteo 3, 4. O 13 e o 4, não li o 4. Ó, já li o 4 sim. Agora vamos para Mateus. Mateus 21, 12. Olha só o que diz Mateus 21, 12. Tudo na Bíblia, meu irmão. Mateus 21, 12. Olha só o que diz aqui. Aqui, ó. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que aí vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que é isso aqui? Eu vou explicar. Jesus entra no templo e derruba tudo. Se Jesus hoje estivesse aqui na terra, ele tinha quebrado todas essas igrejas. Mas pastor, que amor é esse de Jesus? Aí que tá. Ele prega amor, ele trouxe amor, ele não trouxe cambistas, ele não trouxe manipulações, ele não trouxe vendas, negócios. Ele disse, da casa do meu pai não é para fazer negócio. Ele estava se referindo ao templo lá, no templo de Salomão, lá em Israel, não tem mais, e caiu por terra, não existe.
Não tem mais igreja, isso aí é falsa igreja. Isso que tem na frente o nome ali, igreja tal, isso é falso, isso é mentira. E como tem? Eu faço hoje, eu torço hoje para que todas elas venham fechar as portas. Venham fechar as portas. Porque aí você vai ser livre. E olha aqui, depois desses 3 anos que eu deixei, que eu larguei essa igreja, essa chamada igreja de mão, larguei de lado, nunca mais. Olha o que eu cresci espiritualmente, o que eu cresci financeiramente. Porque eu deixei de ser escravo, deixei de estar dando para homem, eu trabalhando 12 horas, é verdade que eu trabalho pouco, eu trabalho 12 por 36, mas ganhar, não agora, mas bem antes. Eu trabalhava em outras empresas 8 horas, 12 horas, ganhava o meu salário sacrificado e todo final do mês, quando eu tinha uma vontade de ir num passeio, não podia. Tinha vontade de jantar fora, não podia. Tinha vontade de sair para almoçar fora, não podia, por causa que o dinheiro que eu tinha sobrando, na forma de falar, era dízimo que eu tinha que levar para a igreja. Para quem? Para Deus? Deus não, meu irmão. Deus jamais vai descer para pegar dinheiro teu. Se é Ele que te dá, Ele vai estar tirando. Deus não é negociata. Deus não faz negociata com o homem, com a criação. Deus não diz assim, ó Cláudio, é o seguinte, Cláudio, eu vou te dar um emprego para te ganhar R$1.000, mas tem um detalhe. Eu quero que tu me devolva R$100, só por causa que eu vou te arrumar um emprego. Deus não faz esse tipo de negócio nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. Quem faz são esses cães gulosos que estão aí, nas chamadas igrejas evangélicas. Isso é uma seita, isso é uma heresia. Eles inventam tanta coisa que não tem na Bíblia. Sistema religioso inventa heresia, inventa, como é que se diz lá, normas. Criam normas. Não pode andar de vestido, ou pode andar de vestido, não pode andar de saia, pode andar de saia, não pode andar de cabelo comprido, pode andar de cabelo comprido. É uma parafernália que nem eles se entendem. É uma bagunça essas chamadas igrejas evangélicas. E me digam que não é. Me digam, você que está me ouvindo e me vendo. Se eu gostaria mesmo que essa palavra chegasse aos ouvidos dos bacharel em teologia. É lógico que vai chegar, porque eu sei que já chegou. Da mensagem passada já chegou, mas eles me deram retorno? Pelo contrário, eles ficaram minculidinhos, com medo de me confrontar, porque eu digo a verdade e não minto. Eu digo a verdade e não minto. Ah, pastor, o senhor parece que é perfeito, que é santinho. Não, meu irmão, não sou santinho, não sou perfeito, mas em relação à palavra de Deus, jamais eu vou mentir. Porque a Bíblia diz, eu vou obedecer a Bíblia. A Bíblia não manda eu dar, a Bíblia não manda eu fazer campanha. Essas campanhas que estão tirando dinheiro sem, tipo a água das pessoas. As pessoas estão indo quase todos os dias na igreja para fazer campanha. Todos os dias que elas vão fazer campanha tem que levar oferta. Já não tem mais dinheiro para ir. Tem gente que me disse assim, eu queria ir tanto na igreja amanhã, pastor, mas eu não tenho uma oferta para levar, nem vou poder ir. Fiquei tão triste, vou ficar tão triste. Meu irmão, minha irmã, dá risada, fica feliz, pula para cima, pula para lado, faz o que tu quiser de alegria e de felicidade, que tu não está conseguindo ir, nem vai poder ir mais ir. Porque se tiver um tipo de oração que você faça, eu vou fazer para te nunca pisar nesse lugar aí. Nunca mais ser escravo dessa gente aí. Nome da mensagem, a Bíblia como negócio. Eu citei 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Citei 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Citei também Filipenses, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 e 4. E Mateus 21, 12. Que foi quando Jesus derrubou tudo. Jesus não era mau, Jesus não era ruim, mas Jesus disse, na casa do meu pai, se fosse hoje igreja, valendo como igreja, não poderia ter balcão na frente vendendo Bíblia, vendendo livro, vendendo CD. E como eu já falei anteriormente, eu vou repetir, essa gente que vende CD, isso aí é uma ladroeira, Deus nunca mandou tu gravar CD para vender, para enriquecer. Cobrar cachê para ir numa igreja cantar, cobrar cachê para ir lá não sei aonde. Como aqui, eu poderia dizer, às vezes dá vontade de dizer o nome, tem uma certa cantora aí, que para vir aqui numa igreja aqui em Caxias, ela cobrou 25 mil o cachê dela,
para vir cantar uma horinha. Ela ia cantar uma horinha ali e já ia embora de volta. E ainda a igreja tinha que pagar os gastos dela, camarim para ela. Parece uma deusa, uma rainha. Porque Deus não tem, uma rainha lá. Ia pagar, a igreja ia pagar o táxi, o avião, ia pagar tudo, além do cachê que ela ia para cantar ali. Agora eu pergunto, essa música que ela canta, não foi Deus que deu o dom para ela? Se Deus deu, a Bíblia diz que de graça recebeste, de graça dai. Não é vendendo, não é comerciando. Tá chegando mais pessoas aqui, ó, e eu tô daqui a mais uns minutinhos já vou terminar. O nome da mensagem para você que tá chegando, a Bíblia como negócio. E não me diga que não, porque estão fazendo da Bíblia negócio. Ou não estão? Estão, e eu provo na Bíblia. Eles pegam a Bíblia e pegam textos isolados da Bíblia para aplicarem na igreja, dizendo que tu tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Como tá as igrejas em Porto Alegre e aqui em Caxias, as igrejas de nome aí, que são duas aqui, maior, elas estão ali, ó, campanha da rosa, campanha até inventaram a campanha do vírus, para o vírus não te pegar. Eu duvido que o vírus não te pegue se tu fizer uma campanha. É mentira, porque a campanha não vai te defender de nada. Ah, mas é Deus, pastor. Deus não se infiltra nessa roubalheira. Deus não se infiltra nessa negociata que os homens estão fazendo. Tu entra num lugar desse, são os cambistas. Sabe o que é cambista? Eu vou explicar para você o que é cambista que diz na Bíblia aqui, ó, que eu acabei de ler. O cambista é o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, ó. O Grêmio vai jogar amanhã, hoje é sexta, não, hoje é quinta. O Grêmio vai jogar domingo, um exemplo. Os ingressos para entrar lá custa R$100, certo? R$100. Mas, como os cambistas são espertos, eles vão lá e compram a metade dos ingressos para eles, por R$100, e ficam com os ingressos segurados. Aí tu é desesperado para ir no jogo do Grêmio, tu quer porque quer a final do jogo do Grêmio com o Inter. Tu quer entrar lá, o cambista diz, olha, eu tenho aqui, ó, mas é R$300. Tu paga R$300 para entrar lá. Isso é cambista. Os pastores, os líderes dessas igrejas, os cangulosos dessas igrejas, eles estão fazendo cambista. Porque eles negociam contigo. Tu vem para o monte, tu vem para a igreja e Deus vai te dar tanto. Eles empurram a culpa para Deus, mas eles não te dão. Eles mandam tu ir lá para a igreja, dar dízimo lá, dar oferta lá, que Deus vai te dar em dobro. O que Deus tem a ver com a tua ida lá? O que Deus tem a ver com o compromisso que tu fez com o homem? Te vira, meu irmão. Te vira, minha irmã. Te vira, meu amigo, minha amiga. Tem que cair essa cegueira, as escamas dos teus olhos, dos nossos olhos. Do meu já caiu, glória a Deus. Tem que cair as escamas, tem que abrir a mente iluminada, ver a palavra iluminada. Mas a maioria dos homens, das mulheres que estão dentro desse sistema religioso, desses alçapões aí, elas têm escama nos olhos, elas não enxergam direito. Então é fácil de manipular. O pastor manipula, o líder manipula elas, porque elas têm escama nos olhos. Depois ainda diz, pastor, como eu fui abençoado depois que foi para a igreja, porque a tua fé é baseada naquilo que tu quer, naquilo que tu vê. A tua fé não está em Cristo. Quando tu tem a fé em Cristo, tu conquista as coisas sem pagar. Tu conquista as coisas sem pagar o preço, como eles dizem lá. Tem que pagar o preço. Quer conquistar? Tem que carregar a cruz. Jesus carregou a cruz, meu irmão, carrega a cruz também. Mas cai fora de carregar a cruz. Quem sou eu para andar carregando cruz que Jesus já carregou? Mas eles te botam lá na prensa. Eles se obrigam. Eles fizeram a campanha de traga mais um, trazendo mais um dízimo que entra, trazendo mais dinheiro entra para a igreja, e eles estão enriquecendo. Porque não me diz, tem muitos pobrezinhos por aí, muitos pastores que ganham o saláriozinho deles aí, mas também não deixam de te assaltarem, não deixam de te humilharem, porque eles são muito autoritários, eles são de humilhar as pessoas, eles são de chegarem e botarem uma prensa, botarem uma ordem, um compromisso. Não, porque aqui na igreja funciona assim, normas, que o homem que criou, não foi Deus.
Porque na época que tinha igreja, que foi a única igreja que existiu na face da terra, lá em Israel, na época que tinha igreja, não eram impostas essas leis que os homens impuseram. Não eram. E era lei. Mas hoje nós somos livres. Para que eu quero uma casa com 4 paredes e uma placa na frente se eu sou a igreja? Tu é a igreja. A Bíblia diz: Deus habita em você, Deus habita dentro de ti, o Espírito de Deus habita no meu espírito. Por que eu vou me render ao homem? Por que eu vou seguir ao homem? Será que estou sendo bem claro, meus irmãos e minha irmã, meus amigos e minhas amigas? Eu estou esclarecendo o máximo que posso da palavra de Deus para você entender de uma vez por toda, que é para você sair desse alçapão. 2 Coríntios 2,17 eu já li, mas vou ler de novo. Olha só o que diz. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos como tantos outros, mercadejando. Eu já não estou, espero que você também não esteja, fazendo comércio, mercado da palavra de Deus. Está escrito aí, leia, 2 Coríntios 2,17. Não estamos mais mercadejando. Eu estava, há 3 anos atrás, eu estava mercadejando a palavra. Eu estava fazendo negócio da palavra, mesmo que eu não ganhava dinheiro para mim. Nunca ganhei nada para mim, porque eu não tirava nada para mim. Tinha até tesoureiro lá na igreja, tem até hoje nas igrejas, tesoureiro. Veja o comércio que se tem, e depois as igrejas ainda se levantam, e ainda as pessoas concordam que a igreja não deve pagar os impostos, que a igreja é sem fins filantróficos. Mas da onde? Se o que mais tem é movimento de dinheiro à igreja, é muito movimento, porque eu sei, porque eu fui tesoureiro da igreja. Eu fui diácono da igreja, eu fui pastor da igreja, eu sei que lá tem comércio muito grande, o dinheiro que entra é muito, é manipulações que fazem que ninguém entende, ninguém compreende, e muita gente não sabe, porque o membro de uma igreja nunca vai saber o que está rolando lá atrás, nunca vai saber. Uma cúpula da igreja, que são os pastores, os presbíteros, aqueles grandão ali, e os diáconos mais chegados, eles sabem da cúpula, eles sabem da tramóia que tem lá. Eu sei, trabalhava lá dentro, fui lá de dentro. Irmão, tá na hora de tu te acordar. Eu tenho uns irmãos aí que tem uns canais aí nos YouTube. Acorda, povo de Deus, Júlio. Tem o Geraldo, que prega a palavra viva, como nós estamos pregando. Temos o Elcio de Jesus, temos vários pregadores. Tenho eu aqui em Caxias, na região serrana. Eu quero expandir aqui no sul essa palavra. Eu tenho a palavra, como muitos me têm como polêmico, mas pode ser polêmico sim, porque eu vou de encontro, eu vou contra tudo que a igreja evangélica está fazendo e fez. A minha intenção é que essas igrejas evangélicas fechem as portas e as pessoas vão ter o seu ganho, a sua felicidade, a sua paz, o seu gozo, a sua alegria e desfrutar daquilo que Deus realmente te dá. Se Deus te deu, meu irmão, trabalho, vai desfrutar desse dinheiro. Não, eu tenho que pagar Deus, ou seja, eu fizeram uma negociata com Deus, Deus abriu, Senhor, se tu abrir uma porta de emprego, eu te devolvo tanto, eu vou te pagar tanto. E aí Deus diz, eu vou abrir uma porta de um escritório para ti, tu vai ganhar 2.000 lá no escritório, mas tu tem que me dar 200 de volta. Deus faz esse tipo de negócio? Não, isso é uma roubalheira desses homens, dessas mulheres. É um assalto. Vai comer um X ali fora, ali não sei aonde, na esquina. Vai sair com teu filho, com a tua filha, vai sair com a tua mulher, com teu marido. Vai desfrutar, vai aproveitar. Quantas vezes eu conheço pessoas que não tinham dinheiro para botar uma gasolina porque tinham que dar o dízimo. Tem pessoas que tinham vontade, só ficaram na vontade de sair, comer fora, mas não podiam porque tinham que dar parte de Deus. Que Deus? É o Deus da carne, Deus deles, Deus que eles criaram, porque o meu Deus daqui da Bíblia, esse Deus aqui não pede nada, não cobra nada, esse Deus aqui dá tudo de graça recebeste, de graça dai. Então é assim, se tu quer dar espontâneo de dentro do teu coração, aí é proveniente de Deus.
Mas no momento em que o homem te força, que o homem te obriga, que o homem faz um negócio contigo na palavra, não é de Deus, meu irmão. É o Deus deles, como diz a Bíblia aqui com D minúsculo, que eles criaram. Tá dando para entender? Eu tenho tanta coisa para falar. Eu sei que o tempo também não é oportuno, por causa que eu também não posso massacrar vocês aí em mais de hora. O último programa deu 1 hora e pouco. Esse aqui eu espero que também dê 1 hora e pouco. Mas você também não é obrigado a escutar tudo de uma vez só. Você tem que meditar no que eu estou falando, para entender o que eu estou falando. E saber que eu não estou falando de mim, que eu não tenho raiva dos pastores das igrejas, eu tenho raiva do sistema que eles estão aplicando lá dentro. E, por consequência, é lógico, que a gente não fica gostando muito do camarada lá, porque ele não vai gostar de mim. Vocês acham que esses pastores que me ouvem e que descobriram que eu estou pregando isso aí, eles gostam de mim? Eu tenho uns aí em Livramento, que agora foi transferido para Bagé, outro para Dom Pedrito, outro para Santa Maria, tudo conhecido meu. E eles já me disseram, é sério que tu tá falando tudo isso? É bem sério. Tão sério quanto eu sou sério para falar. Mas eu brinco, é só alegria. Comigo é só alegria. É felicidade, é paz. E brinco muito. Mas quando é para falar na palavra de Deus, meu irmão, eu falo sério para entenderem, para compreenderem, para abrir tua mente, para abrir teus olhos. Porque até agora, na maioria das pessoas que entram nas igrejas, elas estão com escama, elas estão com os olhos vendados. Elas não enxergam. Elas estão sendo conduzidas por alguém que conduziu elas até lá. Porque eu fui conduzido, e você também, certamente. Alguém veio e convidou. Fulano, vamos para a igreja. Na época que eu fui para a igreja, eu vou falar rapidamente aqui, ó. Para quem não me conhece, na época que eu fui para a igreja, eu bebia muito. Eu fumava muito. Eu ia em tudo que é religião, em tudo que é seita. Aí alguém disse, tu tem que ir para a igreja, tu não tem mais jeito, tu vai morrer, tu vai destruir tudo, tu tem que ir para a igreja. E eu caí na asneira de ir para a igreja. Caí na asneira, caí sei lá, o que me bloquearam a minha mente e eu fui para a igreja. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque lá no mundo, que eles dizem lá no mundo, que na verdade nós estamos no mundo, né? Porque agora eu vou falar outra coisa aqui. Aí no mundo eles diziam, lá no mundo tu era viciado, tu era isso, tu era aquilo, agora tu é um santinho dentro da igreja. Mas, veja bem, eu considero hoje que no mundo que eles chamam, era melhor que dentro da igreja. Porque lá eu não era submisso a homens. Lá eu não tinha que cumprir obrigação. Lá eu não tinha que estar dando dinheiro. Dava para o meu vício, para minhas coisas, mas não para os outros. Aqui eu sustento o homem, aqui na igreja, né? Na igreja sustenta-se pastor, sustenta-se pastora, sustenta-se líder, para eles crescerem em tudo que eles querem e botarem uma prensa em ti. E ainda te intimidarem, te assustarem e botarem medo em cima de ti. Porque se tu não dá, o devorador vai lá. Me diz aonde está o devorador, que ele venha aqui em casa, que ele venha lá no meu trabalho. Se vocês que sabem que são evangélicos encontrarem um devorador, encontrarem um diabo por aí, um demônio, manda ele vir falar comigo, manda ele se apresentar. Eu sou Cláudio Omar Silva. Manda ele se apresentar para mim. Vamos ver se ele tem o poder que dizem que tem, como eu dizia que tinha lá na Umbanda, lá na igreja. Manda ele se apresentar aí, manda. Porque não tem, não existe. Eu fui enganado e enganei. Na época que eu estava lá, porque não tem devorador. O devorador que cita a Bíblia em Joel era um gafanhoto, e até hoje tem uns gafanhotos que comem as plantações. Aí andava aí uma nuvem de gafanhoto e já estavam dizendo que era bíblico. Andou ali na Argentina, em Uruguaiana, não sei por ali. Ele, olha, a nuvem de gafanhoto está vindo aí, ó. E esse é o gafanhoto, é um inseto. Não é um devorador, um ser de outra galáxia, de outro planeta. Não existe. O diabo, pastor, o diabo está furioso contigo. Que furioso? O senhor não sofreu um acidente de moto? Sofri. O diabo está bravo com o senhor. Então, se tu te machucar, o diabo está bravo contigo. É o que eles dizem. Tu não ganhou, não conseguiu comprar bom exemplificar, tu não conseguiu comprar essa garrafinha de água mineral, o diabo está bravo contigo. O devorador entrou na tua vida. Sai fora disso aí, dessa ladainha, dessa mentira, desse engano.
As coisas vão acontecer natural na nossa vida, porque nós estamos no mundo ao qual tudo está sujeito, estamos sujeitos a tudo. Eu estou sujeito a me machucar, eu estou sujeito a adoecer, eu estou sujeito a tudo que está na minha volta. Enquanto eu estiver nessa carne, eu estou sujeito a tudo. Não é demônio, não é devorador, não é diabo, não é nada. Tem gente que fica gastando dinheiro com isso. Ah, pastor, eu ando muito doente, vou ter que fazer uma campanha lá na igreja. Eu vou ter que ir lá todos os dias fazer campanha, todos os dias tu leva o teu dinheirinho lá. Aí tu faz uma campanha, até melhora por alguns dias, depois volta tudo. Eu conheço muita gente aí que estava com um problema na coluna, que fizeram campanha, melhoraram por uma semana, depois voltou tudo de novo, vai lá e faz a campanha de novo. É o escravo dos escravos. Se você não sabe a história da escravidão, vai lá ler a história da escravidão. Você é pior que os escravos lá. Os escravos ainda tinham comida, você de repente nem tem. Porque você tem que dar para Deus, no Deus deles, né? Porque o meu Deus não precisa. A Bíblia diz que o meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele vai precisar de 10% teu? Da onde? É tu que precisa tudo que é centavo, mas Deus não precisa de nada teu, Ele te dá. Saúde, pastor, eu ando muito doente, eu acho que o diabo anda bravo comigo. Não anda, não tem diabo. Tu anda doente porque certamente ocorreu, ou tu plantaste alguma coisa e tu está colhendo, em alguma forma. As pessoas não entendem que nós vivemos a lei da semeadura. Tudo que o homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tem pessoas com 90 anos sofrendo numa cama de hospital. Esses dias me chamaram: pastor Cláudio, por que será que Deus não leva o meu pai, meu avô? Porque ele está 90 anos nesse estado, sofrendo nessa cama aí. Meu irmão, minha irmã, entenda, eu dizia na cara. Entenda, ele plantou, ele vai colher. É no meio, é no começo, no meio ou no fim. Não tem idade para colher. Certamente ele plantou quando era novo ou não, no meio da idade dele, não sei, isso não sei. E está colhendo no finalzinho. Ele está sofrendo, e aí você diz, mas a gente sofre junto. Tu sofre porque tu quer, meu irmão, porque o espírito dele está salvo. Quem está sofrendo ali é a carne vai desfazer no pó, diz a Bíblia. Eu já expliquei, vou ensinar, que alguém me perguntou: pastor, explique de novo a trindade, como é que funciona da nossa vida. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, certo? O corpo volta ao pó, diz a Bíblia, ao pó, que é a terra, vai se desfazer, não presta para mais nada. A alma se dissipa, porque a alma é sentimento, até os animais têm alma. Se dissipa, não vai. E o espírito, a Bíblia diz que é de Deus, retorna para Deus. O meu espírito que está no Cláudio vai voltar para Deus. A hora que eu fechar os olhos, a carne vai apodrecer, não prestou mais para nada, a alma se dissipa, não tem mais, porque eu já ensinei e vou ensinar de novo. Sentimento jamais vai poder estar lá no céu. Mas as falsas igrejas, os falsos pastores, cães gulosos, eles te aplicam o seguinte: traz mais um para salvar a alma. Irmão Cláudio, na época lá, irmão Cláudio, tem que salvar a tua alma. Tu tá perdido, tu vai te perder, tem que salvar a tua alma. Que salvar a alma da onde? Para quê? Se alma é sentimento, vai se dissipar, vai se desfazer. Salvar para quem? Para onde? Mas pastora, você não vai ser salvo. Irmão meu, irmão, minha irmã, de uma vez por todas. Vamos supor. Tá, eu vou usar eu perdi meu pai. Meu pai faleceu, certo? Faleceu. Agora eu morro. Eu vou chegar lá no céu, vou encontrar o meu pai? Mas é lógico que não. Mas pastor, então não vou encontrar meu marido, minha esposa, meu filhinho, minha filhinha, meu bebezinho. Você não vai encontrar nada. Nada. Porque tudo isso é sentimento carnal. O que vai sair daqui desse corpo é o espírito que já é de Deus, que já foi formado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. A Bíblia diz do Deus que te formou antes da fundação do mundo, ou seja, eu já tinha sido formado, tu já tinha sido formado, mas quem? O Cláudio, a carne aqui? Não.
O Espírito que está em mim já tinha sido formado antes, porque Ele é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. Então, Ele envia um Espírito para o Cláudio, um Espírito para fulano, para fulano, para fulano, para fulano. E quando morre, ele retorna para Deus. E aí a Bíblia diz o seguinte: darei um novo nome e serão semelhantes a mim, diz Deus. É lógico, o Espírito vai ter um nome lá, que eu não sei qual é. Aqui, eu carne, alma, é Cláudio. Mas o Espírito que está em mim, que vai estar sendo chamado de Cláudio hoje, porque está em movimento, lá, quando ele chegar lá, ele vai receber um novo nome que já está lá pronto. E o Espírito esse vai ser semelhante a Deus, porque ele é Espírito. Então, é Espírito com Espírito, não vai ter sentimento. Como é que meu Espírito, que vai estar lá no céu, vai estar olhando e vendo onde está o Ciro, onde está o fulano, a fulana, eu não enxergo o fulano. Agora, para pensar comigo bem rapidinho. Alguma pessoa, um amigo teu, um vizinho, qualquer um lá te deu um tapa na cara, mas te deu um tapão no rosto, te deu um tapão, te machucou, tu chorou, sofreu de dor, até foi no médico de tanta dor. Aí ele morreu e foi pro céu. Depois mais tu morre e vai pro céu. Tu chega lá e bota de olho assim, ó, nos olhos da chegada lá no céu, tu vê o fulano. Tu vai virar as costas para ele. Tu vai dizer, eu não quero nem papo com esse camarada aí. Eu vou para lá. E aí tu acha que lá no céu é assim? É lógico que não, mas os enganadores enganaram vocês. Os mentirosos mentiram para vocês. Porque lá, quando eu digo vocês, eu estou dizendo para nível de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem que vão nas igrejas. Foram enganadas, usurparam a mente, me enganaram, mentiram, fizeram uma lavagem cerebral em você, porque você aceitou tudo. E ai, pastor, eu quero salvar minha alma. Até me chamaram esses dias no hospital, porque eu fui muito em hospital orar, muito. E aí, recentemente, a última aí, pastor, o senhor pode ir lá no hospital que fulano está para morrer, está com câncer generalizado. Ele assim, ó, se o senhor chegar lá hoje e orar para salvar a alma dele, amanhã ele morre. Ou até mesmo a hora que o senhor sair de lá. E eu, como não estava ainda na graça, me fui lá orar. Cheguei lá, graças a Deus que o cara nem morreu, tá? Já até saiu do hospital, melhorou de tudo. Porque ele creu na oração que eu fiz. Ele não creu em Deus, ele creu na oração. Veja bem. Tanto é que eles ficaram me apertando, me beijando até, e querem que eu visite eles até hoje, porque eles acham que eu que fui lá orar, que curei ele. Não! Foi o meu Deus pela misericórdia, pela graça, pelo amor, e deu uma oportunidade dele ser redimido de muitas coisas por aí, dele colher o que ele plantou. Tá entendendo? Aí, veja bem, salvar a alma. Não existe salvar a alma, não existe. Não tem, não procurei na Bíblia de capa a capa, não achei. Procurei na Bíblia de capa a capa, diabo, não achei. Demônio, não achei. A lei, lá na lei tinha muitas coisas que não existem na graça. Eu sou da graça, eu sou de Cristo para cá. De quem nasceu de Cristo para cá, todos são já salvos, o Espírito já te salva. Mas pastor, Jesus não desceu às profundezas do inferno para resgatar as almas? Não, olha bem, a Bíblia diz que Jesus, ao morrer na cruz, ele desce às profundezas do inferno. Que é inferno? Eu pergunto para as pessoas o que é inferno. Ninguém sabe, todo mundo pensa que inferno é um lago de fogo que vai queimar com enxofre, com o diabo, com todo mundo, e o rei gritar. Até eu amedrontava as pessoas com isso aí. Inferno, se você procurar no dicionário, abre o dicionário aí, se você procurar no dicionário, inferno é sepultura, é ali onde você vai ser sepultado, a carne tua vai ser sepultada. Ali no cemitério é cheio de sepultura, certo? Ali é o inferno, aquilo ali é o inferno. Por que a palavra traduzida no grego e no aramaico, o inferno é escuridão, é treva? E realmente, Jesus desce ali às profundezas do inferno, ele vai embaixo, onde está escuro, e resgata os espíritos que estavam aprisionados na lei. O espírito não era salvo, era aprisionado na carne. E ele resgata e tira a mão da mão do diabo, que é a morte. O diabo é o opositor. A palavra diabo é o opositor, que se opõe. Quantos diabos estão aí na tua casa, na tua volta?
Ô pastor, o senhor pegou pesado agora, pastor? Não, é verdade. Quantos diabos se levantam às vezes dentro da tua casa? O que é diabo, pastor Cláudio? O senhor vai estar dizendo que a minha mulher é diabo, que o meu marido é diabo, que meu filho é diabo? Olha só, a palavra diabo traduzida, está no dicionário, é usurpador, ou seja, eu falei antes, se opõe. Ele se opõe a tudo que é verdade, a tudo que é certo, a tudo que é correto. Então, quem é que se opõe? Às vezes uma pessoa, tu vai lá dizer assim, ó, vou lá comprar 1 quilo de carne. Um exemplo. Aí o opositor, o diabo, se levanta através de qualquer pessoa e diz assim, não vai que não vai dar, não vai que vai cair água, não vai que vai relampear, vai trovejar, não vai que tem um acidente ali, não vai que tem isso e aquilo, aquele outro. Isso é opositor, isso é diabo. É isso que a palavra quer dizer, diabo, que se levanta contra. Para encerrar agora, como eu estou misturando bastante assunto, mas eu estou esclarecendo, uma pessoa me ligou essa semana, já tinha me ligado várias, né? Essa semana me ligaram e perguntaram assim, uma pessoa da igreja evangélica, obreira lá da igreja evangélica, eu não posso citar o nome, ela me liga e diz assim, pastor Cláudio, então o senhor fala tanto que não tem inferno, não tem diabo, não tem demônio, então quem é que conduziu Jesus no deserto, se não foi o diabo, diz a Bíblia? E é verdade. É verdade. Eu vou explicar para você que não sabe e não conhece. Você que foi cego, eu que está cego ainda. O diabo que conduziu Jesus foi o opositor nele mesmo. Ele mesmo. Ele deixou de ser Deus e se tornou um homem natural igual a eu e você, um ser humano. Ele deixou o reinado dele, a posição dele de poderoso, de soberano, de criador e se tornou humilde, um homem igual a nós. Sujeito a tudo. E ele estava sujeito. E aí o que se opôs nele? A mente dele disse, vamos ali no penhasco, que eu vou te mostrar uma coisa. Te joga daqui. Ele mesmo lutando contra ele, porque a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E ele dizia, o próprio opositor na mente dele, te joga aqui e mostra para essa gente que os anjos vão te segurar lá embaixo. Se ele se jogasse, ele estaria contrariando a própria missão que ele teve aqui na terra, de se tornar igual a nós. Estaria contrariando a missão dele. E se ele se jogasse fisicamente, ele se ia arrebentar, se quebrar todo lá, porque anjo nenhum ia segurar ele, porque ele estava numa missão de se tornar igual a carne, igual ao homem, com sangue, com tudo, igual a eu e você, para mostrar para nós que nós temos a capacidade de vencer qualquer obstáculo. Eu e você temos capacidade de vencer qualquer obstáculo. Seja o obstáculo que for. Seja grande, seja pequeno, seja o que se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, tu tem capacidade de vencer, de derrubar. Jesus mostra isso. E aí essa pessoa dizia, eu não sabia que Jesus estava lutando com ele mesmo. A mente dele, o opositor na mente dele, o opositor está onde? Às vezes se levanta usando pessoas, mas às vezes se levanta em ti mesmo. Acontece comigo, acontece contigo, acontece com qualquer ser humano. Quantas vezes tu planeja algo na tua mente, lá dentro de ti, e ao mesmo tempo tu reluta e acaba não falando nem fazendo nada. Porque é uma guerra dentro de ti, da tua carne com o teu espírito. Porque o espírito que tem em ti não quer que tu faça coisa errada. Então ele luta contra essa carne que quer. A carne quer, vamos supor, vou fazer uma outra colocação mais clara para você entender para terminar. Vamos supor, eu casado, vejo uma mulher lá na rua e tenho vontade de sair com ela. É uma coisa da carne. Mas o espírito que está dentro de mim, ele se opõe, dizendo, não, tu tem a tua mulher, não vai. Mas a carne quer, a carne tem vontade, porque a carne só pensa coisa negativa, a carne só pensa coisa ruim. Essa carne que nós temos aqui, ó, que você tem aí no teu corpo aí, ó, só pensa coisa ruim. Mas o espírito que está dentro, ele não deixa, ele não permite. Mas aí na tua mentezinha, no teu cérebro aí, passa muitas e muitas coisas que ninguém fica sabendo. Só Deus. Porque é uma batalha direta. Enquanto tu estiver nessa carne vivendo, vai ser uma batalha direta, até dormindo. Tem gente que diz assim, ó, o diabo me tentou até dormindo. Não foi o diabo, foi de maneira correta, sim.
Foi ele se opondo contra tudo que tu estava pensando. Tu tinha planejado lá no dia e fazer uma casa, aí foi dormir e aquilo ali tava vindo um monte de um turbilhão na tua mente que não ia dar certo aqui, não ia dar certo ali, que tu não ia conseguir ali, não ia conseguir lá, tu perdeu o sono. E diz, eu perdi o sono nessa noite pensando na minha casa. Mas claro, por que tu perdeu o sono? Porque a guerra da carne com o espírito está aflorada. Tá dando para entender? Se eu for mais longe, você vai cansar. Então eu vou ter que parar por aqui. Tá certo? Olha, sem ser amanhã eu trabalho. Depois da manhã, novamente eu vou estar gravando. E peço aí que você convide mais pessoas para estar assistindo as minhas lives. E é o seguinte, eu estou gravando no Face. Mas agora daqui a uns 10 minutos, ela já vai para o meu canal no YouTube. Eu estou mandando alguns por mensagem no WhatsApp, outros eu mando abrir lá no meu canal. Meu canal é a verdade sobre a verdade. E quando você entrar no meu canal, eu peço que você se inscreva, curta, para que o meu canal lá venha crescer. Eu vou crescer, não quero dinheiro, viu? Não quero. Eu quero crescer levando a palavra da verdade, abrindo os olhos de quem está cego e esclarecendo na mente que está obscura a palavra de Deus verdadeira. Se você tiver dúvida ou tiver alguma luta, alguma coisa que não conseguiu entender, me ligue ou me mande WhatsApp ou entre em contato comigo. Eu já deixei aí, vou deixar de novo o meu telefone. Meu telefone código de área é 54. O telefone é 991 87 70 70. Eu sou Cláudio, que estou falando a palavra da verdade. Esse canal é a verdade sobre a verdade. Lá no rádio era semeando a palavra. Aqui é a verdade sobre a verdade. Tá certo? Se inscreva, participe, entre em diálogo, entre em conversa comigo, peça explicação. Eu tenho capacidade na palavra dele explicar tudo que eu estou falando. E dele abrir os olhos, de abrir os seus ouvidos e de abrir o teu entendimento para te entender e compreender a palavra que está tão clara que a gente não enxerga. Eu, 28 anos, eu não enxergava. E eu li não sei quantas vezes a Bíblia de capa a capa e achava que eu era o cara. E batia no peito e dizia, eu sou seminarista, eu fiz seminário, eu sou pastor, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não adiantou de nada, foi tudo em vão, tudo estava escuro. Tudo estava obscuro na minha mente e nos meus olhos. Agora, 3 anos, eu enxergo tão claro a palavra que ela me inspira cada dia e me empolga mais a falar a verdade para você. E tirar você do alçapão. Porque quem está na igreja evangélica está no alçapão preso por uma corte de ladrões e assaltantes, que são os caras, os líderes das pessoas lá. Tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado pela tua companhia, né? E fique na paz de Cristo. E estarei sempre orando por ti, por você, para tua família, para os teus negócios. E pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui para somar, estou aqui para ajudar, nunca para tirar nada de ninguém, nunca para pedir nada, nunca para cobrar nada. Fique sabendo, daqui não se cobra nada, daqui não se cobra nada. A palavra de Deus é de graça. Não se vende Bíblia, não se vende CD, não se vende nada. Eu tenho vontade de escutar os louvores da fulana lá, arruma um jeito de ganhar, meu irmão, mas não paga, porque Deus não mandou ela vender, não mandou ele vender. Eles estão vendendo para ganhar dinheiro, para tirar tudo que pode. Um abraço, até depois da manhã, permitindo Deus. Fique na paz, que Deus abençoe a tua vida, os teus negócios, fique tudo ok. É só alegria. Tchau, tchau.